Olá, na TV Espaço Mulher, nesta edição nós estamos assim fazendo uma grande festa, não é? Já entrevistamos em outros canais nossos várias mulheres que são professoras docentes, né, de ensino superior, doutoras, pós-doutoras, né, daqui de São Paulo, de outro estado, enfim. E agora nós vamos entrevistar também mais uma em homenagem a todas as mulheres, principalmente, né, e aos homens que são professores. No dia 15 de outubro, que a gente inicia essa edição, gente, tiveram tanto trabalho, foi tão difícil a vida deles, de uma hora para outra, tem que se readaptar, adaptar, fazer sei lá o que, tudo tiveram que inovar, na verdade, né? E nós tivemos mulheres guerreiras aí, verdadeiras heroínas. Saíram correndo, assumiram tudo, assumiram alunos, aprenderam, cuidar de família, era tudo ao mesmo tempo. Eu não sei como que elas conseguiram. E decididamente, eu acho que na área dos profissionais de mulheres, nós temos aqui render homenagem às professoras doutoras e às médicas. E também as médicas e os médicos estão comemorando dia 18 de outubro sua data, né? E olha que maravilha, que coincidentemente, né, são as que mais foram valentes, e nós já fizemos aí também, noutra edição, agora no outro canal, uma homenagem às médicas através de uma bem jovem doutora, né, que também está se especializando, e a inédita, vocês vão ver no próprio canal, né, todo o ineditismo dela. Então, hoje, a nossa alegria vai ser entrevistar, veio assim com uma indicação extraordinária, todo mundo tem que entrevistar, professora doutora Ana Maria Colling. Vocês vão adorar, porque realmente ela tem um conhecimento muito grande, um cargo internacional, e vai conversar conosco aqui, da forma simples que ela costuma se comunicar, e vamos aprender muito com ela, principalmente assim, esse pioneirismo dela. Então, doutora Ana Maria Colling, nós estamos muito felizes com a sua entrevista, seja bem-vinda. Deixo aí para os seus cumprimentos, as nossas e os nossos internautas. Né? Olá a todos, a todas, a todos, e é um prazer conversar aqui, especialmente nessa data tão especial, que é o Dia das Professoras, como eu digo assim. E, Elizabeth, eu agradeço pelo convite, tá? Estou aqui disposta a conversar, a responder o que vocês tiverem interesse, tá bom? Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que contar para todo mundo é aí esse breve currículo, porque o extenso não deu para colocar, não é? Resumindo, assim, dos cargos atuais, como é que está? O que nós podemos dizer dessa doutora Ana Maria aí? Que a senhora resume aí? Vamos ver. Bom, eu sou uma professora aposentada, mas atuo no pós-graduação em História em Dourados, no Mato Grosso do Sul, moro em Porto Alegre, e lá na universidade, no UFGD, eu oriento doutorandos e mestrandos, eu dou disciplinas no curso de pós-graduação, enfim, e escrevo, tá? Pesquiso e escrevo. Participo como pesquisadora da Unesco, numa cátedra chamada Diversidade Cultural, Gênero e Fronteiras, e através dessa cátedra, inclusive, nós estabelecemos relações internacionais com pesquisadoras. E o reconhecimento ao meu trabalho, acho que se dá porque eu trabalho especificamente com a história das mulheres das relações de gênero. Tá? Ainda não são muitas, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, né, são poucas historiadoras que ainda trabalham nessa questão, que não é fácil, mas eu diria assim que em fim de carreira, né, já por ser aposentada, para mim é um orgulho muito grande estar ainda na universidade, poder contribuir. Eu acho que essa resposta que a gente pode dar também para a sociedade, né, escrevendo, dando aulas, orientando, debatendo, dando palestras. E essa é uma biografia final minha. A senhora está falando e estou me recordando que durante alguns anos eu tenho feito na Assembleia Legislativa alguns eventos. Dentro desses eventos, né, principalmente assim, 30 de abril, que é o Dia Nacional da Mulher, né, para fazer a difusão da nossa data nacional, e também em reverência à fundadora de todo o movimento. E eu sempre digo assim, a gente tem que reverenciar as nossas antecessoras, as pioneiras. Tudo o que nós vamos fazer agora, nós devemos a elas, a coragem delas, né? Porque o que passaram e o que a gente
passando na continuidade, né? Então eu sempre digo assim, porque tem umas mulheres abadas, gente, vamos pensar nas pioneiras. Quem foi que começou a ter movimento? O que você sabe? Então eu encontrei algumas áreas muito favoráveis, mas outras bem desfavoráveis, né? Porque tem pessoas assim que elas pensam que elas que estão iniciando o mundo ainda, né? Elas não conseguem estudar a história, como a senhora beneficamente está trazendo a informação, né? E nem reconhecer, né, quem esteve antes de nós, tá? Porque a gente não começa praticamente nada. A gente somente recolhe aquilo que já foi escrito, que foi colocado, através de muita luta, e tenta avançar. Então, ninguém aqui está inventando nada, né? Nós simplesmente incorporamos questões que outras mulheres maravilhosas ou homens maravilhosos Sim, já fizeram e vamos avançar, tá? Então, eu, nesse ponto, tremendamente humilde em reconhecer quem veio antes de mim, tá? Também e que me deu possibilidades, inclusive, de chegar onde eu estou. Não é um grande lugar, mas, olhando para o lado, é um lugar. Estar na universidade hoje, pensando num país com tantos analfabetos, eu acho que é um privilégio. Sim. Eu digo para minhas alunas e alunos sempre, eles estarem sentados naqueles bancos lá é um privilégio, porque pensando numa população que não tem acesso nem ao ensino básico. E nós, então, mulheres, estarmos no ensino superior como docentes e pesquisadoras é um privilégio maior ainda, e também não somos muitas, não. É uma das coisas que eu sempre, que eu tenho mestrado em liderança, né? Então eu sempre falo assim, gente, o que nós fazemos hoje, nós estamos registrando a história. Você quer que isso fique contado, o que você está fazendo? Qual é a tua liderança? O que você está registrando de você mesmo na história? Né? Como que você vai ser recordado na sua liderança? Porque as pessoas parecem que não entendem que a história é contar os nossos dias atuais daqui a algum tempo para frente. Então elas estão, né, às vezes fazendo coisas tão impensadas e poderiam fazê-la com mais prestígio, com mais nobreza, não é? Para ser registrado como alguém que teve uma frente, que teve coragem, né? Que desbravou, que enfrentou, que somou com outros, né? Então, eu acho que o grande valor da história, decididamente, é inegável, a importância, porque vai sempre nos conduzir para uma linha mais, digamos assim, adequada, né? Ninguém vai querer contar uma história toda desregrada no futuro. E nós, mulheres, ainda não temos o convívio com a história, propriamente dito, né? Não, essa questão que eu gostaria de levantar, eu tenho algumas, assim, batalhas, eu acho, né? Como eu estou na academia há muitos anos, eu sou professora aposentada pela Unijuí, lá do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, depois trabalhei no La Salle aqui de Canoas, e agora estou lá na UFGD, na Federal de lá. Eu acompanhei e vou muito à banca, já orientei mestrados e doutorados. A minha grande luta é publiquem. Sim. Porque tem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos no campo da história, em especial, são bem avaliados e depois colocam esse trabalho nas gavetas. E se tu quer realmente contribuir para a história, tem que socializar aquilo que tu pesquisaste, escreveste. Isso quer dizer o que? Publicar. Então, porque no fundo, a história, ela só vai aparecer, ela só vai virar história se tu tiver registrado. Se e não, o fato vai embora. Passei um trabalho terrível, porque não havia nada registrado sobre profissionais da área da comunicação, e eu fiz exatamente as lideranças, incluindo as da área da comunicação social. E não havia nada registrado, eu tive que ir para alguns jornais assim, antigos para ver o trabalho que eles fizeram, mas não era nada sobre eles, quer dizer, nada sobre elas, era uma coisa muito, foi muito assim estranho, árduo, né, mas foi uma contestação que eu sempre digo, tantos jornalistas famosos, tantas mulheres, né, jornalistas que desbravaram de alguma forma e não estão sendo contada a história delas. Né? E o jornalismo tem esse... tempo não existe mais, sabia, Elizabeth? Passado alguns anos, isso não vai mais existir. Se tu não tem registros, daqui a 50 anos, isso não existe mais.
E depois, assim, você ia nas bibliotecas, você tinha acesso físico aos jornais, né? Agora eu não sei como que vai ficar esse acervo abstrato, na verdade, na área digital, porque cada vez vai mudando o equipamento de acesso, e aquilo lá vai ficar obsoleto, né? Não sei a história aqui. É, tu sabes, Elizabeth, rapidamente contando um caso, aqui no Rio Grande do Sul existiram, antes do golpe militar de 64, os famosos grupos de 11 companheiros, criados por Leonel Brizola. E quando eu fui pesquisar no Arquivo Público do Rio Grande do Sul a questão das mulheres e ditadura, eu encontrei muita coisa nos arquivos de DOPS e SOPS sobre os grupos de 11 e sobre mulheres lideranças desses grupos de 11 que se estabeleceram no interior do Rio Grande do Sul, inclusive na zona rural. Bom, a partir daí eu comecei a procurar grupos de 11. E aonde que eles estavam? Eles não estavam. Existe uma obra sobre a memória militar, história militar, e lá dizem os militares que um dos principais motivos de terem dado o golpe era os grupos de 11, só que não haviam sido registrados. Daí eu entrei em contato com o Leonel Brizola no Rio de Janeiro, foi uma dificuldade entrar, mas a minha cidade, que é o Juí, sempre teve PTB, sempre foi muito forte lá, consegui ter acesso com a secretária para fazermos um evento na universidade e trazermos algumas pessoas do interior e mais o Brizola para falar sobre o grupo de 11. Daí o Brizola morreu. Então, a nossa fonte especial foi embora. Quer dizer, então, daqui uns dias, se for assim, esse fato que foi importante, aquele grupo de 11, passa a não mais existir. Então, é a importância do registro, né? Socializar, eu acho. Infelizmente, as pessoas não se dão conta que elas estão se registrando bem ou mal, né? Agora, com a área digital, as pessoas fazem algumas coisas tão errôneas. Que imagem que ela está contando dela mesma daqui no tempo, no passado, né? Porque o que acontece é assim, até as empresas hoje, elas olham a atividade da pessoa na área digital para admitir ou não. Quer dizer, então, a pessoa se registra através do que ela lê, publica também, não é? Eu acho que isso que é muito interessante. Se fala na história, pensa que é tudo no passado, mas nós estamos escrevendo a nossa história agora. A partir de hoje. Mas, Elizabeth, eu queria falar das professoras, tá? Oi? Eu queria falar aqui das professoras. Então, vamos lá, exatamente. Eu estou tentando chegar lá porque nós somos vocês as pioneiras, não é? Então, nós não temos registros. Não temos registros de professoras doutoras. Eu sou de uma geração de mulheres daquelas que faziam magistério. Sim. A minha geração, todas as mulheres de bem, entre aspas, de famílias de bem, viravam professoras. Sim. Porque, assim, que as únicas profissões, no início, as únicas permitidas às mulheres eram o magistério e era a enfermagem, não é? Que era uma extensão do lar, etc, etc, etc. Todo mundo sabe. Bom, eu fiz magistério e fui professorzinha, como você diz. Me construí como professora dando aula para crianças pequenas. E eu sou aposentada na rede pública do Rio Grande do Sul. Eu tenho muito orgulho disso, porque te constrói ensinando crianças e depois jovens no ensino médio. E eu estou falando isso para dizer do lugar que eu coloco as professoras e professores num país que nem o Brasil. Sim. Acho, na minha avaliação, que a educação, para mim, é a principal questão para desenvolver qualquer questão em qualquer país, e ser professora não é fácil, e é uma das profissões mais lindas que existem. Sem dúvida. Eu, de famílias de classe média, do interior do Rio Grande do Sul, eu poderia ter escolhido qualquer outra carreira. Após ter feito magistério, não é? E eu segui como professora, né? E quando, há 2 anos atrás, eu recebi um prêmio nacional de uma obra maravilhosa que nós fizemos, eu e Lozano Tedeschi, um dicionário crítico de gênero, que juntou intelectuais de vários lugares do mundo. E concorremos com 2 livros de São Paulo, um prêmio Abel, Associação Brasileira de
editoras universitárias, e nós tiramos o primeiro lugar. Eu me senti compensada ou reconhecida por todo um trabalho que eu começo lá como professorinha de crianças pequenas. Porque eu disse assim, numa época em que concorremos com 2 livros de São Paulo, numa editora do Mato Grosso do Sul, em épocas de, entre aspas, ideologia de gênero, ganharmos esse prêmio nacional, para mim foi um momento tão precioso, pensando que ele estava lá no interior do Rio Grande do Sul, como professora, que estou aqui em Porto Alegre, e eu não preciso repetir para ti qual é o lugar que se dá hoje aos professores. Eu não quero aqui desmerecer Gari de jeito nenhum, acho que Gari é um trabalho fundamental também, mas uma professora hoje que fez faculdade, que estudou tal, ela ganha menos que um Gari quando recebe. Então, eu acho que essa profissão de professora é tão fundamental que, às vezes, quando eu volto para Ijuí, onde eu me iniciei como professora das crianças pequenas, eu passo pela cidade, que é pequena, e homens já quase velhos e mulheres, professora, como é que vai, como é que vai? É claro que eu não conheço, porque as crianças, mas o que uma professora das séries iniciais marca na vida, importa, né? É a vida da gente. Mulheres é fundamental. Então, para mim, esse dia, 15 de outubro, sempre é um dia maravilhoso. Eu recebo homenagens e me sinto tão feliz que bom. Homenageada. Desde lá, como professorinha, até agora, estando no alto escalão, né, do ministério, que é professora pós-doutora, universitária, escritora, etc. e tal, numa universidade pública federal. Então, eu achei maravilhoso que a senhora expõe de si mesma, que acho que é muito importante. Tem pessoas que não conseguem se descrever na história, a senhora fez muito perfeitamente. Mas vamos lá agora. E no caso, se a gente tivesse que falar essa adaptação que teve, né, da quarentena, e estava indo num ritmo normal, de repente interrompeu e começou por outro caminho. Como que foi essa passagem, assim, ficou fácil, difícil com os alunos? Como que foi? Eu quero levantar 2 questões, tá? Aqui, são 2 questões, 2 pontos. Está sendo muito difícil para professores. Sabe que professores trabalham muito, né? Trabalham muito porque eles dão aula, quando chegam em casa continua o trabalho ainda, né? É preparo de aula, é correção de trabalhos e tal. E muitos professores, especialmente de crianças do ensino básico, às vezes do ensino médio, não tinham acesso à tecnologia. Tiveram que rapidamente aprender a tecnologia para poder dar aulas à distância. Meu netinho mais velho está na 1ª série, em Foz do Iguaçu. Meu filho e minha nora enlouquecem. A pessoa não tem ideia do que é 20 crianças numa sala de 1ª série, alfabetizando, e aquela professora tem que dar conta, descobrindo ainda a tecnologia, descobrindo quem eram os seus alunos que começaram nas aulas e logo começou a pandemia. Então, há um nível de estresse de professores incrível. E eu falo aqui da questão especialmente do ensino básico e ensino médio. Do ensino superior já é um pouco diferente. Os alunos já passaram num caso especial aqui, pós-graduação especial, alunos que já dão mais sentido às leituras, etc. e tal. Então, e eu falo que na academia, por exemplo, pós-pandemia, muita coisa vai continuar. Coisas que foram inventadas na dor da pandemia. Coisas que foram inventadas pela necessidade de não parar. Por exemplo, eventos acadêmicos para socializar ideias, esses vão continuar online, digo eu assim. Talvez tenhamos eventos presenciais, mas a experiência que nós tivemos agora com a pandemia no ensino superior, quando podemos trazer gente de todos os lugares do mundo para um evento, para debater, para discutir, para socializar pesquisas. As bancas de qualificação de doutorado, mestrado, pós-graduação, enfim, elas deverão também continuar online.
Nós não podíamos fazer, muitas vezes, pessoas qualificadas para aquele objeto de pesquisa, porque não tinha como pagar passagem e hotel. Sim, E sim. agora via online. Então, de um lado, no pente fino do ensino superior, a pandemia trouxe essa questão, mas o sofrimento mesmo. E aí, claro que tu vais fazer uma relação entre o número de alunos do ensino básico e médio e o número de alunos do ensino superior é estritamente maior aqui, aonde o professor atende a imensidão de alunos. Muitos deles nem computador tinham em casa, pelo salário que ganham como professores, não é? Tiveram que se reinventar, tiveram que descobrir, ensinar, descobrir para ensinar, aprender para ensinar essas novas tecnologias. Então, realmente não está sendo fácil não para ninguém. Mas eu acho, Elizabeth, que estamos falando aqui de educação, a pandemia não é fácil para ninguém em todos os setores. Tu falavas antes dos médicos, eu digo não só médicos, eu digo enfermeiros. Sim, a área da saúde. Pessoal da saúde como um todo. Não é fácil a pandemia, não é fácil. Então, não é fácil para professores, não é fácil para quem trabalha com a saúde, né? Nós que ainda podemos ficar em casa, somos privilegiados, eu acho. E quantos têm que trabalhar fora mesmo com a pandemia? Né? E com pessoas velhas em casa, tá, tem que sair. Então, não são tempos fáceis para ninguém, tá? Eu acho que para o magistério, Elizabeth, que já vinha num nível de estresse muito grande antes, eu falo aqui pelo Rio Grande do Sul, mas a situação de vários estados do Brasil, ganhando muito pouco, salários muito baixos quando recebem, atendendo um número muito grande de alunos. Então, o estresse já estava acontecendo, e com a pandemia ele se agudizou. Agora, o estresse é a dor bandida, como se diz, né? Porque, na verdade, desencadeia uma série de outras doenças, não é? Aí tem muitas queixas, assim, eu fiz várias, né, havia tempos fazendo essa pesquisa, os problemas são vocais, né, problemas de mandíbula, ficar falando, né, a pessoa tem dores de ATM também, né, e também o aspecto de não conseguir se alimentar direito, não ter, as pernas incham, né, fica dando aula e tal, aquele movimento coluna, tem muitas queixas de doenças profissionais, né, que não sei como que está sendo conduzido isto, não é? Eu acho que tem que ter um movimento. Não está sendo conduzido, tá, Elizabeth? Eu acho que não está sendo conduzido. E eu conversava com as amigas minhas esses dias, professoras, o quanto é cansativo lives. Ah, sim. O quanto é cansativo tu ficar sentado no mesmo lugar 1 hora, 2 horas, 3 horas, tá? Agora, tu soma isso, o estresse que já vinha, o cansaço que já vinha, tu soma isso, a falta de caminhar, inclusive de sair de casa, de ficar sentado num computador, num cansaço que é ficar sentado num computador, tendo que dar conta, inclusive, de uma coletividade que também está cansada, que são os alunos. Estresse então, mesmo. Eu acho que não é fácil, as doenças estão aí, né? Inclusive, eu vejo, assim, que, por exemplo, eu não sei como é que tu enxergas em São Paulo isso, né? Mas Rio Grande do Sul é um estado com um número de câncer de mama, uma coisa assustadora, né? E esse novo lugar agora de reclusão, inclusive, faz com que tu não vá fazer teus exames porque tu não quer sair de casa, porque tu não quer entrar numa clínica, num hospital. Então, é uma série de outros componentes de saúde que ficam enredados por conta da pandemia. Sim. Agora, no caso também, nós temos algumas pesquisas e conversamos com algumas professoras, dois aspectos assim, né? Quer dizer, o respeito à saúde da mulher praticamente não inexistem em ambientes que a gestante possa ficar em algum lugar, ela possa amamentar no horário. Já estamos pensando na questão da maternidade. Mas daí nós temos a fase do climatério, como a senhora disse, começou jovenzinho, agora já está aí, né, dando aula para as outras. Então nós temos uma fase de climatério que é terrível para a mulher, né, cá para nós. Então tem aqueles calorões e você tem que estar lá e você não consegue sair para tomar uma água, um comprimido, né, uma higiene, parece que
até agora, do que eu ouvi, os banheiros femininos são todos, né, não tem uma área separada, às vezes, para as docentes, né? Então, eu acho que tem um monte de coisas no contexto geral que também pesa, né, nas faculdades, olharem a questão de gênero, como a gente está dizendo, não é? A saúde da mulher, o respeito às diferenças biológicas das mulheres, já começando por aí, né? Daí o restante segue, não é? Olha, Então, Elizabeth, eu posso dar um pode, pitaquinho por aqui? favor. É o seguinte, eu sou historiadora, né, e estou lançando um livro agora sobre a cidadania feminina, como foi construída, e para fazer esse livro, que foi minha tese, enfim, eu tive que me remontar lá aos antigos gregos, Aristóteles, tal, que foram responsáveis pela construção do corpo feminino. Tá? E ser mulher não é fácil, tu sabe, de mulher para mulher não é fácil ser mulher, né? É a menstruação, é o parto, é depois o climatério, e assim vai. Mas, veja bem o que eu quero te contar. Se tem uma coisa maravilhosa, talvez a única coisa que distingue de fato homens e mulheres, é a capacidade que as mulheres têm de colocar pessoas no mundo, que é a maternidade. E, historicamente, essa tua grande capacidade que tu tens por ter um útero, por parir filhos, isso foi transformado historicamente em desigualdade, em desqualificação do feminino. Então, quando eu venho lá de trás, 500 anos antes de Cristo, quando se chamava tal de matriz o útero, que era a sede da doença feminina, e tu vens, daí quando tu chega em 2020, se tu és jovem e tu pode engravidar, ou tu estás grávida, tu não consegues emprego. Ainda essa capacidade de gerar filhos continua sendo um signo de desigualdade para as mulheres. Tá? Sim, sem dúvida. Então, e daí tu vais para uma escola, especialmente no ensino básico, onde pagam menos, não é? A maioria são mulheres. Sim. No ensino médio já entram alguns homens, mas ainda a maioria são as mulheres. Tu não tens nada em especial para tratar as mulheres. Sim. Para tratar de mulheres mães. Tu não tem nenhuma política pública que trate de fato de como pode fazer uma professora que tem crianças e que tem que dar aula, que tem que assumir casa, etc. Tá? Então, acho que nós precisamos avançar muito nesse sentido. E também a questão da remuneração, a senhora já falou, da questão da saúde já falamos também, não é? E tem as questões da violência, que também tinha um texto lá, um artigo, né? E muitas já responderam. Tem umas que dizem que não encontraram nenhum tipo de... que a universidade começa assim, prioriza muito esse atendimento respeitável entre alunos e professores, mas há outras que dizem que sim, que tem a questão do assédio moral, a desqualificação do professor, tem pessoas, né? Eu atribuo muito ainda que tem uma juventude, entre aspas, né? Porque alguns são bem adultos, que vão mais por ir, né? Para estar ali, mas muitos vão depois para beber no restaurante, ao jantar, né? Por exemplo, turma da noite. Enfim, eu acho que tem um pouco assim também, que um entra e sai na hora que quer e assiste se quiser, quer dizer, é óbvio que perde a qualidade do aprendizado, mas essa, digamos assim, essa autonomia que fica quando mais adulto, né, acaba, tem aulas maravilhosas que a gente vê e os alunos saem, quer dizer, que é uma agressão ao professor e à disciplina, né. Então tem uma porção de formas bem declaradas e não declaradas de violência, né? Elizabeth, eu tenho estudado também há um bom tempo sobre a violência contra a mulher. E vou falar de um assunto que me incomoda bastante agora por causa desses estudos. De 1500 a 2020, eu dizia numa live esses dias, fazendo essa linha do tempo, assim, de 1500, quando se chegou no Brasil, até hoje, tem duas questões que nós avançamos em muitas coisas. Agora eu falar em questões de mulher, avançamos em muitas coisas. Mas
patriarcado continua. De 1500 a 2020 tem duas questões que não avançaram, que é a questão da terra, né, do não distribui terras, e que é a violência contra a mulher. Tá? E existem formas novas de violência. Eu acredito no caso do Ocidente todo, porque não é um caso brasileiro, os códigos civis, aqueles famosos códigos que falavam da defesa da honra, eles foram copiados, todos um código napoleônico, não é? Francês, em todo o Ocidente, praticamente. E esses códigos transformam a mulher num nada. Ela não é nada, ela é uma incapaz, etc. e tal. E ele vai falar, de fato, da mulher casada. Ele não fala da mulher solteira, da mulher viúva. Mas aonde nós queríamos estar? Nós queríamos casar, porque só éramos aceitas socialmente casadas. Vejam bem, e esse Código Civil que atravessa todo o Ocidente, ele funciona no Brasil, a questão da incapacidade das mulheres, até 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. E esse código vai, ele como um todo, até 2002. E ali vai dizer o seguinte, a mulher casada é incapaz e tem que ficar sob a guarda do homem, e a honra desse homem não está no corpo do homem. A honra desse homem está no corpo da mulher. Então, para limpar sua honra, ele pode matar essa mulher, não é? Então, mas são os famosos crimes de defesa da honra. Eu posso falar que no Rio Grande do Sul, você falou, por qualquer lugar do Brasil, não há dia. E mais uma teoria que eu tenho ainda, que namorada, que noiva, pesquisei sobre isso, namorada, noiva, amante, esposa, apanha. E essa violência, ela é democrática, porque ela é do barraco ao castelo, é ricas, pobres, brancas, negras. A ex-namorada, a ex-mulher, a ex-noiva, a ex-esposa morre. Não é minha, não será de ninguém. Então, eu penso sempre que é uma violência também masculina essa, de um homem ter que matar a mãe dos seus filhos, matar, inclusive, na frente dos filhos, matar, inclusive, filhos, por causa do ciúme. O corpo não é meu, não será de mais ninguém. Então, a violência contra a mulher, na minha avaliação, é uma chaga mundial. Quando nós chegamos no ensino superior, bom, a questão do estupro, então, não vamos nem levantar aqui, também não é nossa temática, tá? Mas o estupro é uma coisa banalizada na sociedade brasileira como um todo. Quando chegamos no ensino superior, acho que nós não teríamos lá, contra professoras, estupros nem violência física. Agora, violência moral, sim. Tem, né? Sim. Tipo assim, a raiva da mulher não é levada em consideração. Então, existem agora esses novos termos, Elizabeth, que são termos somente em inglês, né? Porque chegaram aqui de fora. Tipo assim, o homem que senta e que abre as pernas. E eu vi agora no debate dos candidatos a vice dos Estados Unidos, né? Ela disse, eu estou falando, Manterrupler, que é o quê? É que o homem interrompe a palavra da mulher porque ela não é importante. Na universidade, às vezes tu fala uma coisa, ninguém escuta, o teu colega rouba de ti a ideia, ele fala, todos acham maravilhoso. Então, são essas novas formas de violência que estão sendo banalizadas e que é o que nós, homens também, mas nós, mulheres, temos obrigação de denunciar e de fazer algo. Agora, tem algumas outras violências, né, que vocês ainda não estão nesse mundo. Mas, por exemplo, no mundo microempresarial, há grandes roubos de ideias de mulheres e perseguições e roubo de clientela. São criadas estratégias para impedir a clientela de chegar lá e eles vão ficar com o ponto. Há também a tentativa de fazer todo tipo possível de coisas em torno da justiça e impedir essa mulher de ganhar, entendeu? Então tem quase que um conluio, digamos assim, um complô, entendeu? Que mesmo que ela tenha o direito, ela não vai ter o acesso normal, legal, ela vai sofrer 18 anos, 20 anos, 30 anos, vai morrer, eles dizem, vai morrer e não vai ter.
Quanto à violência moral e sexual que a senhora está falando, nós temos uma outra coisa muito grave no momento, que são as linhas de Deep Web. Então, o indivíduo pega a sua fotografia e vai fazer uma filmagem com você do que ele quiser, entendeu? Um filme animado, do jeito que você nem está imaginando, pensou, ele vai fazer. Então, nós, quando estamos sofrendo esses tipos de violências modernas, né, fora da docência que eu estou lhe falando, e a senhora é uma pesquisadora, por isso que eu estou dizendo para todas que são pesquisadoras, eu levantei alguma bandeira, tá? A pesquisadora, ela vai fazer a pesquisa quando ela sabe que tem uma doença, entre aspas, na sociedade, que ela vai averiguar, né, para ver de que forma. E, para quem não sabe, a historiadora vai registrar isso e vai continuar procurando saber, tá? Então, nós não temos, do lado de cá, da bancada de vocês, o meio de falar, né? E nós não temos defesa nenhuma, não há acesso à justiça. Porque as instituições, elas só fazem aquilo que a senhora acabou de dizer, que é gravíssimo, não tenha dúvida. Mas, mesmo assim, ainda há dúvidas em relação à mulher que foi violentada, à mulher que foi traficada, à mulher que foi estuprada, à mulher que o cara fez a tocaia na esquina e sumiu com ela. Se ela fizer uma denúncia pública, ela vai ser posta sob suspeita totalmente. Quer dizer, o mundo aqui de fora, digamos assim, tá, que a gente está pegando, é muito duro e não temos, né? Eu não sei, aí a docência, se você vai reclamar, vai ter o judiciário a teu favor. Do outro lado, entendeu? As instituições, até se a mulher reclamar, é uma reclamona, está sempre reclamando, é inconformada, você vai brigar que não colocaram a situação certa, ela quer enriquecer ilícito, é uma mulher sem dignidade, isso são coisas que constam, né? A gente foi as novas formas de destruir a moral e o direito à justiça. Eu acho assim que a questão do batom vermelho continua ainda, primeiro. Na violência física, até a vizinha pode dizer, bom, ela estava com batom vermelho, ou ela estava com uma saia curta, né? E vou falar uma coisa assim que é, também de uma certa maneira, para mim, feminista, historiadora de mulheres, que me causa tristeza. Não é por ser mulher que muitas mulheres têm uma visão de si mesmas, tá? Sim. Tem um sociólogo morto há pouco, que é o Pierre Bourdieu. Ele tem um pequeno texto que ele fala assim que é impossível existir história de mulheres porque as mulheres possuem uma visão colonizada de si mesmas. Elas ainda se olham como quem as representou, que foram os homens. Então, tu tens de um lado esse, o batom vermelho que existe. Agora, essa semana, se tu viste no Supremo Tribunal Federal, onde absolveram um fulano que ainda aceitaram o crime em defesa de honra, né? E a Rosa Weber, ministra mulher, estava junto nesse grupo que absolveu esse fulano que matou em defesa de honra, tá? Então, tu vês ainda que as mulheres, muitas delas não conseguiram ainda sair desse lugar onde elas foram colocadas por discursos e práticas de homens. Quando tu chega na universidade, em qualquer, tirando fora a pedagogia, os cursos do cuidado, tá? Os cursos do cuidado, pedagogia, engenharia da alimentação, ou até do vestuário, enfermagem, tirando fora os cursos do cuidado, onde são praticamente a maioria mulheres, os demais cursos, a maioria são homens. Sim. E esses homens não respeitam a fala feminina, e muitas vezes as mulheres que estão ali dentro, por serem poucas, também se acham privilegiadas. Outra coisa, Elizabeth. Ou amedrontadas, né? Não, mas, por exemplo, porque elas estão lá, as outras não estão. Mas o que é mais interessante ainda, que veja bem, eu estou no campo da história, que eu amo a história. Para mim, a história é a coisa mais linda que existe, eu acho. Sem dúvida, eu também acho. Então, a vida inteira, quando eu fui a médicos, a dentistas liberais, né, que eu não conhecia ainda, o que a Sara faz?
sou historiadora. Ah, meu sonho era fazer história. Tá? Todas. Todo mundo quer. Mas ainda, veja bem, nesse campo que eu estou, tu trabalhar com questões de gênero, com a história das mulheres, ainda é uma coisa menor. Sim. Então, Sim. a metade da humanidade é mulheres. A história foi contada no masculino. A narrativa é essencialmente masculina. E quando tu tenta recuperar isso, são coisas menores. É uma história menor, é uma história pequena. Te olham ainda com um sentimento de menosprezo, porque trabalha com história de mulheres. Quando eu falava antes da alegria que foi ser dicionário de gênero, ser premiado, porque muitos homens da universidade que olhavam com um olhar de desdém para isso tiveram que engolir e cumprimentar por um prêmio tão maravilhoso, né? Então, são tantas formas de violências, não digo nem morais, de violências camufladas, até no desdém, até no descaso. E isso nós precisamos combater, né, Elizabeth? Eu não quero não tenho netinhas ainda, mas vou ter, eu acho que vou ter netas e entregar para as minhas netas, né, um mundo que desqualifica tanto o feminino. A gente tem muita sorte no nosso trabalho, por um lado, há coisas ruins, muito ruins, por outro, né? E às vezes advém de mulheres também, não é que não advém. Mas é interessante, muitas vezes, ver o impacto que a gente causa, que eu acho que é aí que está a saída, a solução, é a juventude. Elas olham para a gente com muito carinho, elas têm muito respeito, e elas ficam felizes quando a gente elogia, né? Às vezes até fico emocionada de ver, mas que bonito e tal, seda. E elas ficam assim, né? Cheias de gás, como se diz, né? A gente tem uma influência também, né? A gente tem uma influência. É na juventude, Elizabeth. Sim. Em várias questões. Nessas questões que eu te falo de acabar com o preconceito, não só de gênero, mas racial também, nas questões de respeito ao meio ambiente, tá? Nas questões da alimentação, de ter uma alimentação mais saudável. Eu confio nessa juventude, essa juventude mais consciente, assim. Eu tenho um privilégio ainda, em sala de aula. Eu trabalho com um autor chamado Michel Foucault, que também é muito mal visto na academia, mas para nós é maravilhoso. E eu tenho, assim, a alegria das aulas que eu dou no ensino superior, são as aulas sempre cheias de rapazes e moças, mulheres e homens também, não só rapazes e moças, e não perderem uma aula, de se encantarem, de se apaixonarem, porque eu acho que uma historiadora, agora fala uma coisa bem pessoal. Tu precisa encantar os alunos. Certo. Não precisa passar conteúdos, né? Conteúdo ele vai vir depois aprofundar nos livros. Precisa encantar esses alunos com temáticas outras e depois ele vai aprofundar, vai procurar o que tiver mais interesse. Tá? Então eu me sinto nesse ponto privilegiada. Agora me diga uma coisa, assim, a gente já passou por todos os tópicos aqui, né? Eu já estou dando uma conferida, né? Foi legal, foi num diálogo bem dinâmico. Nós temos duas questões aqui que eu ainda acho que seria interessante saber a sua opinião, né? Primeiro é a questão, digamos assim, como é que eu vou dizer? Se a senhora tem algum recado, algum pedido, alguma coisa para alguma autoridade, vamos supor assim, tá? Que você queria, se olha, isso aqui é importante ser revisto e tal, entende? Essa autoridade, ela pode estar no campo federal, estadual, municipal, como a senhora considerar que é importante que eles... E outra coisa que também aí o que eu gostaria de saber a sua opinião, já finalizando, né? É assim, nós estamos numa fase de nos reinventar? Essa seria a pergunta já quase no finzinho. Eu vou para aquela, a primeira que tu fazes, vou que ela falar das autoridades. É espinhosa, Muito. para mim é muito espinhosa, mas eu daria um recado. Respeitem a educação, respeitem a cultura, respeitem as mulheres, respeitem os negros e negras, respeitem os LGBTQI+, respeitem os outros todos.
respeitem a natureza. Então, é um espinhoso, porque tudo que eu estou falando, Grupo Federal, não vale, tá? Respeitem-se a si mesmos, né? Encerrando. Não, porque eu vejo assim que a questão do meio ambiente me dói muito também, sabe? Pessoalmente me dói muito. Mas, enfim, eu diria isso tudo. Aqui no estado não está muito melhor também, não, tá? Mas agora parece que vamos ter uma mulher de prefeita, pelo menos já é uma grande questão, né? Por enquanto a Manuela está liderando as pesquisas e tal. Vamos ver. Bom, quanto à questão da reinvenção... O que está tudo velho, caótico, com a quarentena ficou pior ainda, né? Agora, como é que a gente vai... temos tecnologia, muito bem, mas como é que eu me reinvento agora? Assim, estou num outra face. Vamos lá. Eu acho, Elizabeth, que nós poderíamos falar sobre isso pós-pandemia, né? Nós temos que vencer agora essa etapa, não adianta. Eu sou uma daquelas que não saio de casa, tá? Estou obedecendo a quarentena. E eu brincava, dizia para o meu segundo filho ontem que eu sempre peguei muita gripe o ano inteiro, né? Esse ano não peguei nenhuma gripe. Não, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente pega muita gripe, né? Porque chuva, frio. Parece que reduziu em 90% o número de pessoas gripadas aqui no estado. Claro que é um vírus. Por quê? Porque estamos usando máscaras, nos precavendo. Então, eu acho que agora é se cuidar, se preparar, né, para passar essa pandemia, esperar a vacina, parece que elas estão chegando, as vacinas todas, né? E eu acho que pós-pandemia nós precisamos nos reinventar, sim. Eu acho que aí vamos ter que ver que novos modelos teremos, né, para nos reinventar, porque eu vejo que agora é ir levando da melhor maneira possível, se cuidando, né, aproveitando o que a tecnologia nos proporciona, porque ainda nesse momento agora a tecnologia é a nossa grande aliada, para conversar com a família, para conversar com os amigos, para trabalhar, para fazer lives, para ver filmes, para ouvir música. Nesse momento, a tecnologia é a nossa aliada. Aproveitar o que tem de bom e já ir pensando como nos reinventaremos pós-pandemia. Porque nós vamos ter que voltar a conversar uns com os outros, vamos ter que criar novas, né? Tudo foi perdido praticamente, até algumas empresas, tudo, não é? Quer dizer, nós temos que criar novos grupos, novos de discussão, grupos de oração, sei lá, grupos sociais, grupos políticos. Parece que a impressão que dá é que tudo foi desarranjado, né? Agora, muitos morreram, muitos estão impedidos de voltar, muitos estão sem trabalho, muitos mudaram, né? Quer dizer, então ficou uma situação assim, parece que desmoronou tudo e agora temos que recomeçar. Esse reinventar-se pós-pandemia, pós-lutos, pós-tudo, né? Quer dizer... Eu acho que 5.000 pessoas não é pouco, né, Elizabeth? Nós perdemos até ontem, 150.000 pessoas. Eu, pessoalmente, por exemplo, eu gosto muito de ficar em casa, mas eu sinto tanta falta de conversar pessoalmente com os meus amigos, eu converso todo dia no WhatsApp. Eu sinto muita saudade dos meus netos, saudade dos meus filhos, um em Minas ou em Paraná, saudade de ir no cinema, de sentar com minhas amigas e amigos, tomar uma cerveja, tomar um café, sabe? E assim, olhando cara a cara e não só na tecnologia, né? Então isso tudo está guardando, né? Para quando o carnaval chegar. Quando acabar a pandemia. Já está no carnaval. Estou brincando com a música, nem no carnaval vai ter. Mas para quando a pandemia acabar, né, Elizabeth? Eu acho. Não, mas eu fiquei muito contente, muito feliz, muito honrada. Nossa, a senhora é uma alegria, já tinha me dito todo mundo, você vai ver que carisma que ela tem, o que ela passa de show, de energia, realmente a verdadeira sua apresentação veio com essa carta antecipada de apresentação, mas a senhora é uma autoridade nossa, atual, né? Não é aquela autoridade fabricada que a pessoa se deu um alto título lá numa ONG, alguma coisa, né?
mas é uma autoridade, né, como docente, como pesquisadora, né, com cargo, né, numa entidade seríssima, né, e se está lá é porque realmente tinha aptidão e condições e responsabilidade para estar, né. Talvez a senhora já perdeu o número de alunos e alunas, de tantos que já passaram, né? Sabe lá quantas netas e netos de alunos, né, entre aspas, a gente tem, né, que foi deixando e está servindo para a educação deles. Enfim, a senhora é uma grande construtora da nossa sociedade, né? E vem registrando esse avançar, que eu acho que é maravilhoso, porque ninguém é feliz, ninguém é vencedor, né, vencedora, ninguém é um líder ou uma líder se não respeita o passado das outras pessoas. Não é igual ao nosso, mas teve sofrimento, teve calos, teve lágrimas, e a pessoa, de novo, ela se reinventou, né? Até mais que tenha errado, a pessoa se reinventou e recomeçou. Eu acho que a coisa mais linda que tem no mundo foi o que nós duas falamos agora, se reinventar e recomeçar. A vida é isso, né? Toda tragédia que houver com a gente tem que se reinventar no outro dia e recomeçar. E a senhora é a força viva que mostra, né, para todas nós essa sua alegria, essa sua sinergia, né? Eu estou encantada, realmente foi uma aula, não foi uma entrevista, né? Por isso que todas a estimam tanto e a elogiam. Deixa eu te contar uma coisa. Uma boa entrevista, eu gostei muito da nossa conversa, mas uma boa entrevista depende muito também da entrevistadora. Obrigada. Eu acho que você acha uma simpatia, tá? Obrigada. Então, agradeço demais. Acho que as coisas só andam quando tem uma relação sinergética também entre. Exatamente. Não, mas maravilhosa a entrevista, foi realmente, olha, eu esperava que seria uma entrevista interessante, mas, na verdade, a senhora ultrapassou, né? O seu carisma ultrapassou. A senhora foi falando e foi fazendo a gente navegar no tempo, né? Nas situações e se antecipando até mesmo, né? Mostrando essa relação homem-sociedade, mulher-sociedade. Foi extraordinário. Decididamente, muitas pessoas, principalmente mulheres, ao ouvirem essa sua entrevista, elas vão repensar a vida delas também. Elas vão entender assim, a missão delas aqui, não é? Eu acho que foi o grande auge que nós atingimos, né? A senhora deu não só o seu exemplo, né? O exemplo de outras, o seu depoimento, mas uma fórmula de que as mulheres entendam que elas são senhoras do destino delas mesmas, né? Que se ajudem umas às outras, seja o braço forte quando alguém estava enfraquecida, né? Seja a bengala que seja para outra se sustentar, né? Nós temos que aprender a ir somando umas com as outras decididamente, senão ninguém chega a lugar nenhum, né? E isso aí é maravilhoso. Elizabeth. Como? Isso se chama sororidade. Exatamente. Além da solidariedade, a sororidade, né? Somos todas irmãs, né? Estou muito grata, muito feliz, muito honrada, tá? Lhe agradeço mais uma vez aqui à disposição, vamos divulgar todos os contatos, tá bom? Obrigada, agradeço, adorei demais, tá? E foi um prazer te conhecer também, tá, Elizabeth? Um grande abraço, querida. Amém, obrigada, igualmente. Gente querida, estamos encerrando assim a nossa edição aqui, não é via Skype, a entrevista com a professora doutora, pós-doutora, Ana Maria Collin. Foi uma grande honra, não é mesmo? Uma escritora famosa, e já passaram muitas pessoas por ela e aprenderam toda essa alegria de viver e a importância da história na vida da gente. Um grande beijo, até a próxima edição. Até lá.